Uma produção Domínio Público Audiolivros de H.G. Wells. A Guerra dos Mundos, Parte 1. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Parte 1. A chegada dos marcianos. A véspera da guerra. Nos últimos anos do século XIX, ninguém teria acreditado que esse mundo estava sendo meticulosamente observado por seres mais inteligentes do que o homem. E, no entanto, tão mortais como ele. Que enquanto se ocupavam com os seus múltiplos problemas, os homens eram examinados tão pormenorizadamente como o são, sob a lente do microscópio, as criaturas efêmeras que abundam e se multiplicam numa gota de água. Com uma complacência ilimitada, os homens moviam-se de um lado para o outro em seu planeta, tratando dos seus pequenos negócios serenamente, na certeza do seu poder sobre a matéria. É possível que se passe o mesmo com os seres minúsculos vistos somente no microscópio. Ninguém imaginou que os mundos mais antigos do espaço pudessem constituir perigo para os homens. Se alguém pensou nisso, foi unicamente para rejeitar a ideia de que a vida existisse nesses mundos, pois este fato parecia impossível ou improvável. É curioso recordar alguns dos hábitos mentais desses dias remotos. Quando muito, os homens imaginavam que poderia haver outros homens em Marte, talvez inferiores e prontos para serem doutrinados por nós. No entanto, nas profundezas do espaço, mentes que estão para as nossas, como estas estão para as dos animais, inteligências vastas, frias e insensíveis, fixavam a Terra com olhos invejosos e traçavam lenta, mas inexoravelmente, os seus planos de conquista. E nos princípios do século XX, chegou a grande tragédia vinda do espaço. O planeta Marte gira em torno do Sol a uma distância média de 224 milhões de quilômetros, e a luz e o calor que recebe do Sol mal chegam à metade dos que o nosso mundo recebe. Caso a teoria das nebulosas contenha alguma verdade, Marte deve ser mais velho do que a Terra, e muito antes de esta deixar de ser uma massa em fusão, a vida deve ter iniciado o seu curso na superfície de Marte. É provável que o fato de contar com apenas cerca de 1/7 do volume da Terra tenha acelerado o arrefecimento do clima até atingir a temperatura que possibilita o início da vida. Tem ar e água e tudo o mais necessário para a manutenção da existência. No entanto, o homem é tão vaidoso e a sua vaidade o cega tanto que nenhum escritor, até o fim do século XIX, exprimiu qualquer opinião sobre a possibilidade de se ter desenvolvido fora da Terra vida inteligente, talvez até mais do que esta que habita nosso planeta. Nem sequer se costumava admitir que o fato de Marte ser mais antigo do que a Terra e de estar mais afastado do Sol significasse possivelmente que não só estava mais distante do início da vida, como também mais perto do seu fim. O arrefecimento secular que um dia surpreenderá a Terra encontra-se já, certamente, numa fase muito adiantada no planeta dos nossos vizinhos. Em grande parte, as suas condições físicas permanecem um enigma, já que sabemos que mesmo na região equatorial, a temperatura ao meio-dia mal se aproxima das que se verifica nos nossos invernos mais frios, de nossas mais frias regiões. A sua atmosfera é muito mais rarefeita do que a nossa. Os seus oceanos
alargaram-se até cobrirem 2/3 da superfície do planeta. E quando se verifica a lenta mudança das estações, várias extensões nevadas acumulam-se e derretem-se ao redor de cada polo e inundam, periodicamente, as suas zonas temperadas. A última fase do esgotamento, que, para nós, ainda está incrivelmente afastada, tornou-se um problema atual para os habitantes de Marte. A pressão imediata da necessidade avivou suas inteligências, alargou seus poderes e endureceu-lhes o coração. E olhando através do espaço com instrumentos que mal concebemos, viram a apenas 56 milhões de quilômetros de distância uma esperançosa estrela da manhã. O nosso planeta, cheio de vegetação verde e em parte coberto de água cinzenta, com uma atmosfera nebulosa que sugeria fertilidade e aparições fugazes, através de aglomerados de nuvens de largas extensões de terras, com países populosos e mares estreitos coalhados de navios. E nós, homens, as criaturas que habitam a Terra, devemos ser para eles pelo menos tão estranhos e insignificantes como o são os macacos para nós. O lado intelectual do homem já admite que a vida constitui uma luta incessante pela existência. E parecia que também esta é a crença dos marcianos. O arrefecimento do seu mundo já se encontra numa fase muito adiantada, e o nosso ainda está superpovoado, mas apenas com espécies animais que eles consideram inferiores. Levar a guerra em direção ao Sol era, sem dúvida, a única possibilidade de fuga à destruição, que, geração após geração, os persegue. Antes de formularmos a seu respeito um juízo demasiado severo, devemos recordar-nos que destruímos implacável e totalmente não apenas animais, como o bisão, e incontáveis outras espécies, mas também raças inferiores. Os daziurus, pequenos marsupiais, hoje encontrados somente na Austrália e Tasmânia, foram inteiramente dizimados em uma guerra de extermínio compreendida por imigrantes europeus no curto prazo de 50 anos. Seremos tão piedosos que tenhamos o direito de nos lamentar se os marcianos fizerem a guerra movidos pelo mesmo espírito? Parece que os marcianos calcularam a sua descida com uma precisão cirúrgica, evidenciando que os seus conhecimentos matemáticos são muito superiores aos nossos. Se os nossos instrumentos fossem mais poderosos, poderíamos ter visto a crescente agitação no seu planeta nos princípios do século XIX. Homens como Schiaparelli observaram o planeta vermelho. É curioso notar, a propósito, que durante muitos séculos Marte foi a estrela da guerra. Mas não conseguiram interpretar as aparições instáveis que localizaram tão bem. Os marcianos deviam ter estado a preparar-se no decorrer de todo esse período. Durante a oposição de 1894, foi visto um enorme clarão na parte iluminada do disco. Primeiro pelo Observatório Lick, depois pelo Perrotin de Nice, e em seguida por outros observadores. Os leitores ingleses tiveram pela primeira vez conhecimento desse fato através da edição de Nature, datada de 2 de agosto. Creio que este clarão se devia à fundição, no vasto fosso escavado no seu planeta, do enorme canhão do qual eram disparados os projéteis que nos atingiram. Sinais peculiares, embora inexplicáveis, foram vistos nas imediações do local onde se verificara a erupção durante as 2 oposições seguintes. A tempestade abateu-se sobre nós há 6 anos. Quando Marte se aproximava da oposição, Lavelle, de Java, entusiasmou os meios astronômicos com a espantosa notícia
de uma imensa erupção de gás incandescente sobre o planeta. Isso verificou-se cerca da meia-noite do dia 11, e o espectroscópio, ao qual recorreu imediatamente, indicou uma massa de gás em chamas, principalmente hidrogênio, que se movia a uma velocidade enorme na direção da Terra. Esse jato de fogo tornou-se invisível cerca da meia-noite e um quarto. Comparou-o a uma lufada colossal de chamas que esguichara do planeta súbita e violentamente. Como a explosão de gases em chamas de uma espingarda. Essa frase provou ser singularmente apropriada. No entanto, no dia seguinte não havia nenhuma referência nos jornais a esse fato, salvo uma pequena notícia no Daily Telegraph. O mundo continuou na ignorância de um dos perigos mais graves que tem ameaçado a raça humana. Eu não teria sabido nada acerca da erupção se não tivesse encontrado Ogilvy, o célebre astrônomo, em Ottershaw. Achava-se tremendamente excitado com as notícias e, movido pelo seu entusiasmo, convidou-me a fazer-lhe companhia. Nessa noite, na observação do planeta vermelho. Apesar de tudo quanto aconteceu desde então, ainda recordo com muita clareza essa vigília. O observatório sombrio e silencioso, a lanterna que projetava um débil clarão sobre o solo, ao canto do tic-tac uniforme do maquinismo da relojoaria do telescópio, a pequena fresta no telhado, uma profundeza oblonga através da qual se ia vogar a poeira estelar. Ogilvy andava de um lado para o outro, invisível, mas audível. Ao olharmos através do telescópio, víamos um círculo azul escuro e o pequeno planeta redondo em foco no raio visual. Parecia uma coisa diminuta, brilhante e calma, debilmente marcada por faixas transversais e ligeiramente achatada. Mas era tão pequena, de um prateado tão quente, aquela cabeça luminosa de alfinete. Parecia estremecer, mas, na realidade, tratava-se da vibração do telescópio devido à atividade do sistema da relojoaria que mantinha o planeta no campo visual. Quando o observava, o planeta parecia aumentar e diminuir, avançar e recuar, mas isso era apenas o resultado da fadiga dos meus olhos. Separavam-nos 64 milhões de quilômetros. Mais de 64 milhões de quilômetros de vazio. Poucas pessoas conseguem compreender a imensidão do vácuo no qual voga a poeira do universo material. Lembro-me de que no campo visual, perto do planeta, se viam 3 pontos fracos de luz. 3 estrelas telescópicas infinitamente distantes. Em redor, a escuridão impenetrável do espaço vazio. Sabem qual a impressão que nos causa essa escuridão numa noite gelada e carregada de estrelas? Vista por um telescópio, parece ainda mais profunda e invisível para mim, dado que estava muito afastada e era muito pequena, vogando rápida e paulatinamente através de tantos milhares de quilômetros. Mais próxima em cada minuto que passava, vinha a coisa que eles nos enviaram. A coisa que devia trazer tanta luta, calamidade e morte à Terra. Em momento algum imaginei esse fato ao olhar através do telescópio. Ninguém suspeitou da existência desse míssil infalível. Naquela noite, verificou-se outra erupção de gás do distante planeta. Eu a vi. Um relâmpago de orla avermelhada, numa estreita faixa ao longo dos contornos, precisamente quando o cronômetro marcava meia-noite. Nesse momento, informei Ogilvy e ele tomou o meu lugar. A noite estava quente e eu tinha sede. Dirigi-me até a pequena mesa onde se encontrava a água, estirando as pernas desajeitadamente e tateando caminho na escuridão.
Entretanto, Ogilvy soltava exclamações ao ver a nuvem de gás que vinha na nossa direção. Nessa noite, outro míssil invisível partiu de Marte a caminho da Terra. Cerca de 24 horas depois da partida do primeiro. Lembro-me de que apalpei a mesa às escuras, com manchas esverdeadas e carmesim flutuando em frente dos olhos. Desejava ter qualquer coisa perto com que acender o cigarro. Mal suspeitava o significado do pequeno clarão que vira e de tudo o que me traria. Ogilvy esteve de vigia até a 1 e depois desistiu. Acendemos a lanterna e fomos até a casa dele. Ottershaw e Chertsey estavam às escuras e todas as suas centenas de habitantes dormiam em paz. Nessa noite, ele falou incessantemente acerca das possíveis características físicas de Marte e zombara da ideia vulgarizada de que houvesse habitantes que estavam a fazer nos sinais. Ele supunha que estava a cair um grande número de meteoritos sobre o planeta, ou que estava a verificar-se uma imensa explosão vulcânica. Salientou que era improvável que a evolução orgânica tivesse tomado a mesma direção nos 2 planetas vizinhos. As probabilidades contra a existência em Marte de qualquer coisa semelhante ao homem são de 1 milhão para 1, afirmou. Centenas de observadores viram as chamas nessa noite, e cerca da meia-noite do dia seguinte, e de novo, uma noite depois. E assim aconteceu durante 10 noites consecutivas, uma erupção de chamas em cada uma. Ninguém conseguiu explicar por que razão não houve mais erupções além da 10ª. Pode ser que os gases liberados pela descarga se mostrassem inconvenientes para os marcianos. Densas nuvens de fumaça ou de poeira, visíveis da Terra através de um telescópio poderoso, manchas pequenas, cinzentas, flutuantes, projetavam-se através da atmosfera clara do planeta e obscureceram as suas feições mais familiares. Os próprios jornais começaram por fim a referir-se ao que se passava e apareceram notas populares aqui e ali, por todo lado, acerca dos vulcões marcianos. Recordo que o periódico sério-cômico Punch fez feliz uso dos acontecimentos numa caricatura política. E sem que alguém se apercebesse, os mísseis disparados contra nós pelos marcianos aproximavam-se da Terra, movendo-se agora a uma velocidade de milhares de quilômetros por segundo através do abismo vazio do espaço, aproximando-se com o escoar das horas e dias. Nos tempos de hoje, parece-me incrivelmente maravilhoso que os homens pudessem andar de cá para lá a tratar dos seus negócios insignificantes, quando tinham suspenso sobre eles, tão próximo, aquele destino. Lembro-me do júbilo que Markham manifestou ao conseguir uma fotografia do planeta para o jornal ilustrado que então editava. Nestes últimos tempos, as pessoas dificilmente compreendem a abundância e a iniciativa dos nossos jornais do século XIX. Pela minha parte, achava-me muito ocupado a aprender a andar de bicicleta e a escrever uma série de ensaios literários acerca da provável evolução das ideias morais em relação ao progresso da civilização. Uma noite, nessa altura o primeiro míssil devia estar a uma distância máxima de 16 milhões de quilômetros, fui dar um passeio com a minha mulher. O céu estava estrelado e eu expliquei-lhe os sinais do zodíaco e apontei para Marte, um ponto luminoso que cintilava perto do zênite, para o qual estavam apontados muitos telescópios. A noite estava quente. Quando regressamos à casa, passou por nós cantando e tocando um grupo de excursionistas vindo de Chertsey ou de Isleworth. Via-se luz nas janelas dos pisos superiores das casas enquanto as pessoas se deitavam. De noite, da estação de estrada de ferro, chegava o ruído produzido por comboios em manobras,
ruído este que, à distância, tornava suave, transformando-o quase numa melodia. Minha mulher apontou-me os sinais luminosos verdes, vermelhos e amarelos que num poste se projetavam contra o céu. Tudo parecia seguro e tranquilo. A estrela cadente. Seguiu-se a noite da primeira estrela cadente. De manhã cedo, voando sobre o Winchester em direção ao leste, viu-se um traço de chamas a grande altura na atmosfera. Deve ter sido visto por centenas de pessoas que o tomaram por uma vulgar estrela cadente. Albin, ao descrevê-la, afirmou que deixava atrás de si um rastro esverdeado que luzia durante alguns segundos. Denning, a nossa maior autoridade em meteoritos, disse que a altura a que se verificou a sua primeira aparição foi de cerca de 140 ou de 150 quilômetros. Parecia-lhe que devia ter caído a uma distância de 150 quilômetros a leste. Eu encontrava-me em casa a essa hora, a trabalhar no meu ensaio e, apesar de as janelas estarem para Oddershaw e a de persiana estar levantada, pois gostava de olhar para o céu à noite, não vi nada. No entanto, essa coisa, a mais estranha de todas as que chegaram à Terra vindas do espaço exterior, deve ter caído enquanto eu estava sentado. E eu a teria visto se tivesse simplesmente olhado para cima quando passou. Algumas das pessoas que observaram o seu voo dizem que a acompanhava um ruído sibilante. Eu não ouvi nada. Muitas pessoas em Berkshire, Surrey e Middlesex devem ter visto a sua queda e, quando muito, julgaram que se tratava de outro meteorito. Nessa noite, não parece que alguém tenha ficado preocupado com a massa em queda. No entanto, de manhã, o pobre Ogilvy, que vira a queda da estrela e estava convencido de que algum meteorito jazia nos baldios entre Horsell, Oddershaw e Woking, levantou-se muito cedo na intenção de encontrá-lo. Na realidade, encontrou-o pouco depois do alvorecer, e não muito longe dos fossos de areia. O impacto do projétil abrira um enorme buraco, e a areia e o cascalho tinham sido arremessados com violência em todas as direções, por cima da urze, formando montes visíveis a 1,5 milhas de distância. A parte oriental do urzal estava em chamas, e erguia-se na alvorada uma delgada coluna de fumaça azul. A coisa estava quase inteiramente enterrada na areia, entre as lascas dispersas de um pinheiro que se despedaçara em fragmentos ao cair. A parte a descoberto tinha a aparência de um enorme cilindro, de contornos duros, suavizados por uma espessa incrustação escamosa de cor mate. Tinha cerca de 30 metros de diâmetro. Aproximou-se do objeto, surpreendido com o seu tamanho e ainda mais com a forma, dado que a maioria dos meteoritos são mais ou menos redondos. No entanto, encontrava-se ainda tão quente devido ao seu voo através da atmosfera que se tornava impossível aproximar-se mais. Atribuiu um ruído proveniente do interior do cilindro ao resultado do arrefecimento desigual da sua superfície, pois nesse momento não lhe ocorreu que pudesse ser oco. Permaneceu à beira do fosso que a coisa abrira no solo, admirado com a sua aparência estranha, surpreendido principalmente com o seu aspecto e cor totalmente incomuns, e apercebendo-se, embora confusamente, de alguns aspectos do desígnio de sua vinda. A alvorada estava maravilhosamente tranquila, e o sol, que iluminava apenas os pinheiros de Weybridge, já começava a aquecer. Não se lembrava de ter ouvido quaisquer pássaros nessa manhã. Não bulia de certo nenhuma brisa, e os únicos sons que se ouviam eram os que proviam dos débeis movimentos no interior do cilindro coberto de cinza.
Ele achava-se absolutamente no baldio. De súbito, verificou, estremecendo, que uma parte da coisa, a incrustação acinzentada que cobria o meteorito, estava a desapegar-se da borda circular da ponta. Desprendia-se a escorria em lascas para a areia. Bruscamente, desapegou-se um grande bocado e caiu com um ruído agudo que o fez reter a respiração. Durante cerca de 1 minuto, não conseguiu compreender o que aquilo significava. E, embora o calor fosse excessivo, desceu ao fosso, rente ao objeto, para ver melhor a coisa. Chegou a imaginar que o arrefecimento do corpo pudesse estar relacionado com isso, mas tal hipótese não explicava o motivo pelo qual a cinza caía unicamente da extremidade do cilindro. Verificou então que o topo circular do cilindro rodava muito lentamente sobre o corpo. Era um movimento tão gradual que só o descobriu ao verificar que a marca preta que estivera perto dele, havia 5 minutos, se encontrava nesse momento do lado oposto da circunferência. Mesmo então, não conseguiu compreender o que aquilo significava, até ouvir o som abafado de algo que rangia, amortecido, e viu a marca preta distanciar-se numa sacudidela, cerca de 1 polegada. Nesse momento, a explicação surgiu-lhe bruscamente. O cilindro era artificial, oco, com uma ponta que se desaparafusava. Alguma coisa no interior do cilindro estava a desaparafusar o topo. "Céus!" exclamou Ogilvy. "Está um homem lá dentro! Há homens lá dentro! Quase a morrer assados! Estão a tentar fugir!" Imediatamente, numa rápida transição mental, relacionou a coisa com as erupções observadas em Marte. O pensamento de que uma criatura estava presa no interior do cilindro era-lhe tão insuportável que esqueceu o calor e aproximou-se do cilindro a fim de ajudar a abri-lo. Mas é provável que a radiação entorpecedora o detivesse antes de queimar as mãos no metal ainda incandescente. Hesitou durante alguns momentos. Depois, voltou-se, saiu do fosso e começou a correr como um selvagem na direção de Woking. Deviam ser então aproximadamente 6 horas. Encontrou um carroceiro e tentou fazer-lhe compreender o que se passava, mas a história que narrava e seu aspecto eram tão extravagantes, o chapéu tinha caído para dentro do fosso, que o homem limitou-se a tocar os cavalos e a prosseguir em seu caminho. Também não teve êxito com o empregado que abria nesse momento as portas da cervejaria, perto da Horsell Bridge. O homem pensou que se tratava de um lunático e tentou em vão fechá-lo no bar. Esse fato moderou um pouco a sua excitação, e quando viu Henderson, o jornalista londrino, no seu jardim, chamou-o por cima da cerca e explicou-lhe o que se passava. "Henderson!" gritou. "Viu aquela estrela cadente na noite passada?" "Então," disse Henderson. "Encontra-se nesse momento em Horsell Common." "Meu Deus!" exclamou Henderson. "Um meteorito? Isso é bom!" "Mas é algo mais do que um meteorito! É um cilindro, homem! Um cilindro artificial! E há qualquer coisa lá dentro!" Henderson ergueu-se com a pá na mão. "O quê?" perguntou. Era surdo de um ouvido. Ogilvy contou-lhe tudo o que tinha visto. Henderson levou cerca de 1 minuto a perceber o que se passava. Depois, deixou cair a pá, pegou o paletó e saiu para a estrada. Os 2 homens regressaram imediatamente, a toda a pressa, ao baldio, e encontraram o cilindro ainda na mesma posição. No entanto, os sons provindos do exterior já tinham cessado,
e via-se um delgado círculo de metal brilhante entre o topo e o corpo do cilindro. O ar estava a entrar ou a sair da borda com um som débil e chiante. Puseram-se à escuta, bateram no metal com um pau e, como não receberam resposta, concluíram que o homem ou os homens que se encontravam no interior estavam provavelmente inconscientes ou mortos. Compreensivelmente, nenhum deles sabia o que devia fazer. Gritavam consolações e promessas e, em seguida, regressaram à cidade para pedir ajuda. Podemos imaginá-los cobertos de areia, excitados e com as roupas em desalinho, subindo a correr a pequena rua sob o sol brilhante, precisamente no momento em que os lojistas desciam as persianas e as pessoas abriam as janelas dos quartos. Henderson dirigiu-se imediatamente à estação de estradas de ferro a fim de telegrafar as notícias para Londres. Os artigos dos jornais sobre os meteoros tinham preparado as mentes humanas para a recepção da novidade. Cerca das 8 horas, um certo número de rapazes e de homens desempregados encontravam-se no baldio para ver os homens mortos vindos de Marte. Era essa a forma que a história tomara. Ouvi-a pela primeira vez da boca do Ardina, cerca das 9:15, quando saí para comprar o Daily Chronicle. Naturalmente, fiquei espantado e não perdi tempo algum a sair e a atravessar a ponte de Ottershaw, em direção aos Fossos de Areia. Nos baldios de Horsell. Encontrei uma pequena multidão de cerca de 20 pessoas rodeando o imenso buraco no qual se encontrava o cilindro. Já descrevi a aparência daquela massa colossal enterrada no solo. O relvado e o cascalho que o cercavam pareciam ter sido carbonizados, como que por uma súbita explosão. Este impacto causara certamente uma irrupção de chamas. Henderson e Ogilvy não estavam presentes. Penso que se apercebiam de que não havia nada a fazer por enquanto e tinham ido tomar o pequeno almoço em casa, na casa de Henderson. Havia 4 ou 5 rapazes sentados à beira do fosso, com os pés a balançar, divertidos até que os fiz parar, a atirar pedras para o gigantesco objeto. Depois de os ter repreendido, começaram a atingir o grupo de curiosos. Via-se um casal de ciclistas, um jardineiro da empreitada, ao qual dera trabalho algumas vezes, uma rapariga com um bebê, Craig, o homem do talho e o seu neto, 2 ou 3 vadios e rapazes auxiliares do golfe que estavam habituados a vaguear perto da estação de estrada de ferro. Falavam muito pouco. Nesse tempo, poucas pessoas na Inglaterra sabiam alguma coisa, além de ideias gerais acerca de astronomia. A maioria dos presentes fitavam calmamente a extremidade do cilindro, semelhante a uma grande mesa. O cilindro encontrava-se ainda na mesma posição em que Ogilvy e Henderson o tinham visto. Eu imaginava que a experiência popular de um amontoado de cadáveres carbonizados fora desiludida perante essa massa inanimada. Alguns foram-se embora e outros chegavam. Desci ao fosso e pareceu-me sentir um débil movimento sob os meus pés. O topo já não rodava. Foi só quando me aproximei, muito rente, que se me tornou evidente o que havia de estranho nesse objeto. À primeira vista não era, na realidade, mais excitante do que uma carruagem voltada ou uma árvore atravessada na estrada. Nem tanto como isso, sem dúvida. Parecia como que um carro enferrujado. Era necessária uma certa cultura científica para nos apercebermos de que a capa cinzenta da coisa não era de nenhum óxido vulgar, que o metal branco amarelado que raiava na fenda entre a tampa e o cilindro
tinha uma coloração exótica. Extraterrestre não significava nada para a maioria dos espectadores. Nesse momento eu já tinha a certeza de que a coisa viera do planeta Marte, mas não me parecia provável que contivesse qualquer criatura viva. Pensava que o desaparafusamento devia ser automático. Apesar das afirmações de Ogilvy, continuava a acreditar que existissem homens em Marte. Dava largas à imaginação, pensando na possibilidade de se encontrar um manuscrito no interior do cilindro, nas dificuldades de tradução que poderiam surgir, na descoberta de moedas ou desenhos e por aí adiante. No entanto, tudo isso era um pouco inverossímil. Estava impaciente por vê-lo abrir-se. Cerca das 11 horas, como nada acontecia, regressei, absorvido pelas ideias que me tinham ocorrido, à minha casa em Mayberry. Mas ficou difícil para mim continuar o meu trabalho de investigação abstrata. À tarde, o aspecto do baldio sofrera uma grande transformação. As primeiras edições dos jornais da tarde tinham assombrado Londres com enormes cabeçalhos. Uma mensagem de Marte. Importantes acontecimentos em Woking. E assim por diante. Além disso, o telegrama de Ogilvy para o Centro de Intercâmbio Astronômico excitara todos os observadores dos 3 condados. Na estrada de acesso aos fossos de areia, viam-se 3 cabriolés, vindo da estação de Woking, uma carruagem de Shobham e mais alguns veículos de casas nobres. Além disso, havia uma verdadeira multidão de bicicletas. Deve ter chegado em grande número de pessoas de Woking e Chertsey, apesar do calor, de modo que também se encontrava ali uma considerável multidão, incluindo algumas damas vistosamente vestidas. Estava um calor terrível. Não havia nenhuma nuvem no céu, nem um sopro de vento, e a única sombra provinha dos poucos pinheiros dispersos. O incêndio do Urzal fora extinto. Mas nas imediações de Horsell, a planície estava enegrecida até onde a vista alcançava, e continuavam a subir no ar volutas de fumaça. Um negociante oportunista de doçarias de Shobham Road tinha enviado o filho com um carrinho de mão carregado de maçãs verdes e refresco de gengibre. Quando me aproximei da beira do fosso, deparou-se-me um grupo de cerca de meia dúzia de homens. Henderson, Ogilvy e um homem alto e louro que, conforme soube mais tarde, era Stent, o astrônomo real e vários operários que empunhavam pás e picaretas. Stent dava instruções numa voz clara e aguda. Estava de pé em cima do cilindro que se achava agora, evidentemente, muito mais frio. Tinha o rosto carmesim e escorria-lhe suor. Parecia irritado por qualquer motivo. Já estava descoberto uma grande parte do cilindro, embora a base se encontrasse ainda soterrada. Mal Ogilvy me viu entre a multidão, pasmada que se achava à beira do fosso, disse-me para descer e perguntou-me se me importaria de procurar Lord Hilton, o proprietário da Herdad. A crescente multidão, afirmou, estava a tornar-se um sério obstáculo para o prosseguimento das escavações, em especial os rapazes. Queriam uma cerca de proteção e precisavam de ajuda para manter as pessoas afastadas. Contou-me que se ouvia ainda, de vez em quando, um débil ruído de movimento provindo do interior do objeto, mas os operários não tinham conseguido desaparafusar o topo, pois não eram capazes de lhe tocar. O objeto parecia ser extremamente espesso, e era possível que os fracos sons que se ouviam representassem um tumulto ruidoso no interior. Senti-me bastante satisfeito por fazer o que ele me pedia, e assim tornei-me um dos espectadores privilegiados que se encontravam dentro do recinto vedado. Não encontrei Lord Hilton em casa,
mas informaram-me que devia chegar de Londres no comboio que parte às 6 horas de Waterloo. E como nesse momento eram quase 5:15, voltei a casa, tomei chá e dirigi-me para a estação onde esperei que ele chegasse. A abertura do cilindro. Quando regressei ao baldio, já era pôr do sol. Via grupos dispersos que chegavam apressados dos lados de Woking e uma ou outra pessoa que se afastava. A multidão aumentava em redor do fosso e recortava-se, escura, no amarelo limão do céu, umas 200 pessoas, talvez. Falavam em voz alta e parecia desenrolar-se, perto do fosso, uma espécie de luta. Imaginei que estavam a acontecer coisas estranhas. Quando me aproximei, ouvi a voz de Stant. "Voltem para trás! Voltem para trás!" Um rapaz passou correndo por mim. "Está a mexer-se!" disse-me. "Aparafusa e desaparafusa. Eu não gosto daquilo. Vou para casa já." Aproximei-me da multidão. Na realidade, creio encontravam-se ali 200 ou 300 pessoas que se acotovelavam e empurravam umas às outras. E as 2 ou 3 damas que se achavam presentes não eram de modo algum as menos ativas. "Caiu no fosso!" gritou alguém. "Voltem para trás!" diziam várias pessoas. A multidão hesitou durante alguns momentos e eu abri caminho com os cotovelos. Todos pareciam extremamente excitados. Ouvi um zunido peculiar provindo do fosso. "Ouçam!" gritou Ogilvy. "Ajudem a afastar esses idiotas! Bem sabem que não fazemos ideia do que está dentro dessa maldita coisa!" Vi um jovem, creio que era empregado de balcão em Woking, em cima do cilindro, tentando sair do buraco. A multidão empurrara-o para lá. A extremidade do cilindro estava se separando do restante do cilindro. Viam-se 60 centímetros de 2 extraordinários parafusos. Alguém tropeçou em mim e quase fui arremessado contra a ponta do parafuso. Voltei-me e nesse momento o parafuso deve ter saltado, pois a tampa do cilindro caiu sobre o cascalho com um estrondo. Bati com o cotovelo na pessoa que se encontrava atrás de mim e fitei a coisa novamente. Durante alguns momentos, aquela cavidade circular pareceu inteiramente negra. O sol, no ocaso, batia-me nos olhos. Penso que todos esperavam ver emergir um homem. Possivelmente, algo um pouco diferente dos homens terrestres, mas, nos aspectos essenciais, um homem. Sei que estavam à espera disso. Mas quando olhei, vi qualquer coisa que se agitava na sombra. 2 formas esverdeadas em movimentos agitados, uma sobre a outra, e depois 2 discos luminosos, como olhos. A seguir, alguma coisa parecida com uma pequena serpente cinzenta, com a espessura aproximada de uma bengala, serpeou, projetando-se do meio que estremecia e zigue-zagueou na minha direção. E em seguida, surgiu outra coisa igual. Senti bruscamente um arrepio. Ouviu-se o guincho agudo de uma mulher atrás de mim. Voltei-me para trás, de olhos ainda fixos no cilindro, do qual saíam outros tentáculos, e comecei a abrir caminho para me afastar da beira do fosso. Vi o espanto dar lugar ao horror nos rostos das pessoas que me cercavam. Ouvia exclamações sem nexo, provindas de todos os lados. Assistia-se a um movimento geral de recuo. O empregado de balcão debatia-se ainda à beira do fosso. Eu estava sozinho. Do outro lado, a multidão corria, até mesmo Stant. Olhei novamente para o cilindro e senti um terror incontrolável. Fixei-o petrificado,
Uma grande massa redonda, acinzentada, com o tamanho aproximado de um urso, erguia-se lenta e penosamente do cilindro. Quando saiu e foi banhada pela luz, reluziu como couro molhado. 2 grandes olhos escuros fitavam-me, imperturbáveis. A massa que os emoldurava, de certo a cabeça, era redonda e podia-se dizer que tinha um rosto, com uma boca debaixo dos olhos, cuja orla sem lábios tremia, arquejava e gotejava saliva. Toda a criatura ofegava e pulsava convulsivamente. Um apêndice delgado, tentacular, aferrava-se à superfície do cilindro. Outro retorcia-se no ar. Impossível conceber o horror que causava a sua estranha aparência. A característica boca em forma de V, o lábio superior pontiagudo, a ausência de rugas na testa e o queixo debaixo do lábio inferior, cuneiforme, a agitação incessante da boca, os grupos de tentáculos que lembravam um polvo, a respiração tumultuosa dos pulmões numa atmosfera que lhes era estranha, a lentidão e custo evidente dos movimentos por causa da maior energia gravitacional da Terra. Sobretudo, a extraordinária intensidade dos olhos imensos. Tudo isso era simultaneamente vital, intenso, inumano, mutilado e monstruoso. Havia qualquer coisa de fungoso na pele castanha oleosa, algo indescritivelmente repelente nos movimentos desgraciosos e monótonos. Logo nesse primeiro encontro, nesse primeiro olhar, senti asco e náuseas. Bruscamente, o monstro vacilou. Perdera o equilíbrio na borda do cilindro e caíra no fosso, com um baque semelhante ao da queda de uma grande massa de couro. Ouvi-lhe um característico grito abafado e, sem demora, a outra criatura emergiu instintivamente da profunda sombra da abertura. Voltei-me e corri como louco ao encontro das árvores mais próximas. A cerca de 90 metros de distância, mas corria obliquamente e aos tropeções, pois não podia desviar os olhos daquilo. Detive-me entre um grupo de pinheiros jovens, arquejante, e aguardei por novos acontecimentos. Ao redor, pelos areais do baldio, espalhavam-se pessoas mergulhadas como eu num terror meio fascinado, ora fitando aquelas criaturas, horas um monte de cascalho à beira do fosso. E então, ainda mais horrorizado, vi uma forma preta, redonda, que aparecia e desaparecia à beira do fosso. Era a cabeça do empregado de balcão. Parecia um pequeno objeto negro, desenhando-se no céu quente ao oeste. Conseguira erguer o ombro e o joelho e pareceu escorregar novamente até se ver só a cabeça. De súbito, vacilou e pareceu-me ouvir um débil grito. Senti um impulso momentâneo de voltar para trás e ajudá-lo, mas o medo que sentia foi mais forte. Nesse momento, não se via nada. Estava tudo escuro pelo profundo fosso e pelo monte de areia que o impacto do cilindro provocara. Qualquer pessoa que viesse pela estrada de Shobham ou Woking ficaria assombrada com o surpreendente espetáculo apresentado aos olhos. Uma multidão que diminuíra continuamente, de cerca de 100 pessoas, ou mais, disposta num grande círculo irregular, em valas atrás de arbustos, atrás de portões e de sebes, proferindo poucas ou nenhumas palavras, e essas em gritos breves e excitados, e fitando intensamente alguns montes de areia.
O carrinho de mão do refresco de gengibre abandonado desenhava-se negro no céu rubro, e nos areais via-se uma fila de veículos abandonados, cujos cavalos comiam das cevadeiras ou raspavam o chão. O raio da morte. Depois da rápida visão que tivera dos marcianos ao emergirem do cilindro no qual tinham chegado à Terra, vindos do seu planeta, os meus movimentos estavam paralisados por uma espécie de fascinação. Ainda me encontrava enterrado na urze, até a altura do joelho, fitando o monte que os ocultava. Travava-se em mim uma batalha entre o medo e a curiosidade. Não me atrevia a me aproximar novamente do fosso, mas sentia um desejo ardente de observar o que se passava no seu interior. No entanto, comecei a andar, descrevendo uma larga curva, à procura de um local vantajoso. Fitava continuamente os montes de areia que ocultavam os recém-chegados à terra. Um feixe de espessos chicotes pretos, como os braços de um polvo, reluziu à luz do ocaso e ocultou-se imediatamente. E mais tarde, ergueu-se uma vara delgada que exibia na extremidade um disco circular que girava com um movimento vacilante. De que poderia tratar-se? A maioria dos espectadores reuniu-se num ou dois grupos. Um deles constituído por uma pequena multidão que se dirigia para Woking. Outro por pessoas que se encaminhavam para Shobham. Era evidente que todos partilhavam o meu conflito mental. Havia poucas pessoas ao pé de mim. Aproximei-me de um homem. Verifiquei que era meu vizinho, embora desconhecesse o seu nome, e abordei-o. Mas havia pouco tempo para conversarmos. Que feios animais! Exclamou. Meu Deus, que feios animais! Repetia incessantemente. Viu um homem no fosso? Perguntei. Não me respondeu. Ficamos em silêncio e durante algum tempo, lado a lado, gozando, creio, de um certo conforto pela companhia que nos fazíamos mutuamente, observávamos o que se passava. Em seguida, mudei de posição e escalei um pequeno outeiro que me dava a vantagem de 1 metro ou mais de elevação. E quando olhei para o meu vizinho, vi-o encaminhar-se na direção de Woking. Caiu o crepúsculo antes de acontecer mais alguma coisa. Ao longe e à esquerda, a multidão que se dirigia para Woking ia desaparecendo. E ouvia agora débeis murmúrios provindos dela. O pequeno grupo de pessoas que se encaminhava para Shobham dispersou-se. Quase não havia indícios de movimento no fosso. Foi isso, mais do que qualquer outra coisa, que insuflou coragem às pessoas e creio que os recém-chegados de Woking também contribuíram para restaurar a confiança. De qualquer modo, quando se fez crepúsculo, começou um movimento lento, intermitente nos areais. Um movimento que pareceu ganhar forças nas imediações do cilindro. A calma do entardecer não fora quebrada. Começaram a avançar figuras negras, em grupos de 2 ou 3. Paravam, observavam e tornavam a avançar, distribuindo-se num delgado crescente e irregular que parecia envolver o fosso entre as suas extremidades adelgaçadas. Comecei também a andar em direção ao fosso. Em seguida, vi alguns cocheiros e outros homens que se dirigiam corajosamente para as areias e ouvi um tropel de cascos e o chiar de rodas. Vi um rapaz que empurrava o carrinho de maçãs e então, a uns 30 metros de distância do fosso, avançando de Horsell, avistei um pequeno grupo indistinto de homens, à frente dos quais se via uma bandeira branca. Era uma espécie de comitiva de terráqueos. Houvera uma consulta apressada
E dado que se tornava evidente que os marcianos eram, a despeito da forma repugnante, criaturas inteligentes, fora resolvido que devíamos mostrar-lhes que também somos inteligentes, aproximando-nos deles com sinais. Tremulando, a bandeira inclinava-se primeiro para a direita, depois para a esquerda. A distância era demasiado grande para que se pudesse reconhecer alguém. Porém, mais tarde, soube que Ogilvy, Stent e Henderson acompanhavam os outros nessa tentativa de comunicação. O pequeno grupo, ao avançar, arrastava para dentro, por assim dizer, a circunferência do círculo de pessoas, agora quase completo, e era seguido à distância discreta por um grupo de indistintas figuras negras. De súbito, verificou-se uma explosão de luz, e uma certa quantidade de fumaça luminosa esverdeada saiu do fosso em 3 baforadas distintas, as quais subiram no ar calmo, direitas, uma após outra. Essa fumaça, ou chamas, pois talvez fosse esta a palavra apropriada, era tão brilhante que o céu azul escuro e a superfície nevoada do baldio castanho, para os lados de Chertsey, plantada de pinheiros escuros, pareceram escurecer bruscamente quando as baforadas se ergueram, e ficar mais escuros, depois de se terem dispersado. Ao mesmo tempo, ouviu-se um fraco som sibilante. Nas imediações do fosso, via-se ainda o pequeno grupo de pessoas em forma de cunha, com a bandeira à frente, imobilizadas por esse fenômeno. Um pequeno grupo de pequenas formas negras sobre o solo escuro. Quando a fumaça verde subiu, os seus rostos foram iluminados de verde claro e desvaneceram-se novamente quando se dispersou. Então, lentamente, o som sibilante deu lugar a um zunido. Um ruído prolongado, alto, monótono. Vagarosamente, saiu do fosso uma forma corcovada, e o fantasma de um clarão de luz pareceu chamejar dela. Em seguida, relâmpagos de chama real, um clarão brilhante pulando de um para o outro, brotavam no grupo disperso de homens. Era como se um jato invisível colidisse com eles e os transformasse de súbito em chamas brancas. Como se cada homem se incendiasse brusca e momentaneamente. Depois, à luz da sua própria destruição, viu-os a cambalear e a cair, e os seus acompanhantes voltaram-se e começaram a correr. Fiquei estarrecido, sem compreender que isso significava a morte pulando de homem para homem naquela pequena multidão ao longe. Apenas sentia que se tratava de alguma coisa perigosamente estranha. Um relâmpago, quase silencioso e ofuscante, e um homem caiu e ficou imóvel. E quando o raio invisível de calor passou por eles, os pinheiros começaram a arder, e todos os arbustos secos de tojo tornaram-se como um ruído surdo, numa massa em chamas. E mais longe, para os lados de Knaphill, observei a rápida inflamação das árvores, sebes e casas de madeira. Esta morte em chamas, esta espada de calor invisível e inevitável, propagava-se rápida e regularmente. Apercebi-me de que se aproximava de mim ao ver os arbustos começarem a arder quando ela lhes tocava. Estava demasiado perplexo e estupefato para me mover. Ouvi o ruído produzido pelo fogo nos fossos de areia e o súbito relincho de um cavalo, que se calou bruscamente. Em seguida, parecia que um dedo invisível, embora intensamente aquecido, fora apontado para o urzal entre mim e os marcianos. O chão escuro fumegou e estalou ao longo de uma linha curva, defronte dos areais. Caiu alguma coisa com estrondo, muito longe,
À esquerda, onde a estrada que vem da direção de Woking desemboca no baldio. Em seguida, o som sibilante e o zumbido cessaram, e o objeto negro, parecido com uma cúpula, afundou-se lentamente e desapareceu no fosso. Tudo isso acontecera com uma tal rapidez que fiquei paralisado, ensurdecido e cego pelos relâmpagos. Se aquela morte se tivesse propagado num círculo maior, eu teria sido inevitavelmente aniquilado. Mas passou e poupou-me, deixando a noite subitamente escura e estranha. O baldio ondulante parecia agora completamente sombrio, com exceção dos tons cinzento e claro das veredas, sob o céu azul escuro do princípio da noite. Estava mergulhado na escuridão, e os homens tinham sido bruscamente varridos. Viam-se estrelas e, a oeste, o céu ainda era de um azul claro, brilhante e quase esverdeado. As copas dos pinheiros e os telhados de Horsell desenhavam-se a oeste, pontiagudos e escuros no cair da tarde. Os marcianos e os seus apetrechos continuavam invisíveis, salvo o delgado poste sobre o qual o seu espelho girava continuamente. Restos de arbustos e árvores isoladas fumegavam aqui e ali e ardiam ainda, e as casas perto da estação de Woking projetavam espirais de chamas na quietude do ar noturno. Nada se modificara, salvo aquilo e um espanto terrível. O pequeno grupo de manchas negras com a bandeira da paz fora aniquilado, e a tranquilidade da tarde, ao que me parecia, mal fora quebrada. Apercebi-me de que me encontrava nesse baldio escuro, abandonado, desprotegido e só. De súbito, algo se abateu sobre mim. O medo. Voltei-me penosamente e comecei a correr, cambaleando através do urzal. O medo que me dominava não era racional, mas um pânico provocado não apenas pelos marcianos, como também pela escuridão e pela quietude que me cercavam. Deprimia-me de tal modo que corri, chorando silenciosamente, como o faria uma criança. Já não me atrevia a olhar para trás. Lembro-me de sentir uma convicção extraordinariamente profunda de que estavam a brincar comigo, de que agora, quase a alcançar a segurança, esta morte misteriosa, tão rápida como a passagem da luz, correria atrás de mim desde o fosso, perto do cilindro, e me abateria, como aos outros. Você está escutando o livro A Guerra dos Mundos, uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.